Olá! Hoje nós vamos fazer uma regata com um fio, eu não sei o nome desse fio, mas ele tem um metalizado dentro, junto com ele, que deixa um brilhozinho. São peças que nós estamos fazendo para as festas de final de ano. E esse brilhozinho à noite, ele dá um destaque à peça. A pessoa quer uma regata leve, não que encoste no corpo. Eu coloquei 140 pontos e nós vamos fazer um pequeno desenho com o transportador de 1. É um desenho que formam carreiras de furinho no sentido para cima. Então, como eu tenho 140 pontos, eu centralizo o meu trabalho. Essa é a agulha central. Eu conto para o lado 14 agulhas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 agulhas. A 15ª eu chamo para cima e transporto também. Conto mais 14. A 15ª eu transporto. Faço isso de um lado e depois do outro a mesma coisa. Eu fiz com o transportador de 1, porque vai ser um furinho simples. O que vai dar o detalhe mesmo é o desenho que esses furinhos, que essas carreiras de furinhos vão fazer. Por isso eu não usei um transportador maior para transportar e fazer apenas um. Faço 2 carreiras. E esse meu central aqui eu nem mexo porque ele foi só a primeira marcação. Esses outros da lateral eu vou fazendo o furinho que ele venha para dentro. Não a agulha que foi transportada da outra vez. A seguinte, no sentido para dentro. A mesma coisa esses da lateral. Transporto novamente. Aqui no final, logo nós vamos precisar começar mais uma carreira de furinhos. Como é que eu sei quando começar? Veja, o intervalo que tem entre um furinho e outro é 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, quando eu tiver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, agora é a 14. Eu não tenho
a 15ª para transportar. Quando eu tiver essa 15ª com possibilidade de fazer o furinho, eu também começo mais uma carreira nas laterais, tanto de um lado quanto do outro. Deixa eu puxar para cima aqui para ela não incomodar. Bom, eu vou seguindo fazendo essas carreiras de furinho até eles se encontrarem. Quando encontrou o que forma o último furinho, eu deixo a agulha ali e vou fazendo as demais, até dar o comprimento da regata, até dar o comprimento da cava na regata. Como esse é um trabalho que eu vou precisar fazer lentamente em função da linha, ela fica bonita. Mas a máquina está sofrendo e eu com a máquina. Eu vou parar o vídeo aqui e continuo quando eu estiver na hora da cava, ok? Uma coisa que precisa ser vista quando se faz um trabalho desse tipo aqui, eu estou transportando. Eu sempre comecei de um jeito o transporte. Dessa lateral esquerda, eu estou transportando para dentro, certo? Da lateral direita, eu transporto para dentro também. Então, os desenhos seguem fazendo esse tipo de marcação aqui. Se eu transportar ao contrário, um ponto desses, vamos dizer esse daqui, eles seguem sempre assim. De repente eu pego esse que precisa ser transportado agora e ao invés de pôr para dentro, eu volto ele para trás. Olha a diferença que tem do desenho que vai formar. E essa falha, isso não é uma falha, né? E esse tipo de desenho assim, ele vai se notar de longe, em contraste com os demais. Então, se eu comecei de uma maneira o transporte todo para dentro, deixa eu voltar a agulha. Se eu comecei ele vindo sempre numa direção, é nessa direção que vou fazer todas. Não posso, de repente, uma faz de um jeito, outra faz do outro, do jeito que quer, não. Se eu transporto eles para dentro, para fazer a sequência do desenho, é toda ela para dentro. Se eu tivesse começado para o outro lado, desde o começo, então tudo bem, todos para aquele lado. Quando eu estiver transportando, transporto para fora. Mas agora, nesse, eu já comecei todos eles nesse sentido. Tanto frente quanto costas, para todos os lados da blusa estarem do mesmo jeito. Certo? Eu estou aqui com 80 carreiras e não chegamos nem perto da cava. Mas eu vou continuando. Coloquei pente e peso para melhorar o trabalho, porque ela estava falhando bastante. Então, se o teu trabalho está com problemas também, vai achando soluções para desenvolvê-lo, ok? Vou continuar. Então, chegou a hora do decote, já fiz a diminuição da cava, 13 pontos, depois 13 pontos remalhados, depois mais 4 diminuições. Chegou a altura do decote. E eu estou com um problema no cone, o cone de linha. Ele tem a base muito pequena e ele está tombando, agora que está no finalzinho. Então, uma solução que se pode ter é ou enrolar o fio todo que sobra em outro cone maior, ou dispor esse coninho dentro de uma tigelinha com grãos, seja de arroz, sagu, feijão, só não muito pontudinho, tipo milho, aí ele enroscaria. Assenta ele no arroz, que na hora que você estiver descendo, o fio escorre nesse arroz e não vai por baixo do cone e derruba ele. Então, assenta o coninho ali e conforme vai passando, ele desliza no arroz
e não dá problema nenhum, ok? E isso acontece com frequência quando o cone é desse tipo de formato, não é um cone mais aberto como esses, ou um cone normal como esses aqui. Mas se por um acaso também acontecer com eles, o problema pode ser resolvido ou contornado dessa maneira, certo? Eu vou fazer o decote. Como é uma regata, a frente e costas vão ter o mesmo tanto de decote, mesmo tipo. Vou fazer o decote e o ombro. E tirando da máquina eu mostro para vocês. E aqui está a parte da frente da regata. Eu coloquei em alfinetes porque ela estava enrolando um pouco. O bonito do desenho são essas linhas que vão se formando, essas carreiras de furinho que vão se formando ao longo da blusa, acompanhando bem. Foi um decote U, mas poderia ser decote em V também, atingindo bem aquela agulha central, ficaria muito bonito também. Como a regata precisava ter não ficar grudada no corpo, a cava foi grande, a largura dela também foram 140 pontos e o decote também. Aqui vai receber apenas um acabamento bem fininho, um tubular bem fininho, de umas 4 ou 6 carreiras só de tubular, para não pesar muito. E também não chamar tanto a atenção para o acabamento, porque o que importa aqui é o brilho que essa linha tem e o desenho discreto, mas muito bonito. A cliente vai usar provavelmente com algum vestido por baixo, vestido de alcinha bem fininha. Então, é um modelo bonito, discreto e super fácil de fazer. O que foi difícil aqui foi o fio, que a linha judiou um pouquinho. Uma observação, aquele truque que eu usei com o cone dentro do arroz, eu mostrei sobre a mesa, mas não deixe sobre a mesa a tigelinha com o arroz, porque na hora que o fio vai saindo, ele pula e o arroz pode pular dentro da máquina. Então, coloca sempre no chão. Pode usar feijão também, pode usar outro tipo de grão, mas não coloque sobre a mesa de trabalho, perto da máquina, porque ele pode pular, ficar grudado no carro, dar algum dano ali, ou entrar na máquina, que é pior ainda, né? Mas solução para tudo tem. Essa peça vai ser a frente e as costas do mesmo tipo de decote. Só que eu não vou fazê-lo agora porque eu estou com uma outra encomenda mais apressada. Então eu vou deixar essa peça descansando e termino ela depois. Só queria mostrar para vocês o efeito desse desenho, que é feito apenas com o transportador. O carro L não funcionaria aqui, porque não tem cartela nesse tamanho e simplesmente puxar o ponto a ser transportado manualmente para passar o carro L, o trabalho é igual. O trabalho é igual de fazer com um transportador, então faço com transportador normal. Essa é uma peça básica, mas dá para variar bastante. Fazer em lã, fazer em outro tipo de cava, outro tipo de decote, outro tipo de estrutura. E também, ao invés de entrar essas duas linhas para cima, poderia fazer ao contrário. Ela sair de baixo, fazer o desenho ao contrário, fazer o desenho assim. Não é? É uma ideia. Então, dá para variar bastante. Certo? Bom trabalho!